Olá pessoas, eu sou o Juliano, você está no Bingo Conteúdos Literários e hoje é dia de resenha. Vou falar um pouco sobre o que eu achei de Jogos Vorazes. Apesar de ser um livro lançado há mais de 10 anos, foi lançado em 2009, ainda é muito atual, ainda faz muito sucesso e ainda é muito alavancado por conta da adaptação cinematográfica e eu não tenho como, eu vou fazer um paralelo entre filme e livro e me acompanhe para saber o que eu achei deste livro. Mas antes de eu falar da resenha, queria pedir um favorzinho para você. Curta, compartilhe, comenta esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. A sua interação é bem importante para mim. Não só para me motivar mais a fazer novos vídeos, mas para entender se esses vídeos estão legais ou não para você. Beleza? Então vamos lá. Jogos Vorazes. Eu assisti no cinema pela primeira vez em 2015. Quando estava lançando o terceiro filme. Eu não lembro se em 2015 foi a parte 2 ou a parte 1, tá? Mas eu falei assim, pô, a terceira parte está no cinema, teve um burburinho grande e eu assisti, né, o primeiro, o segundo, e aí fui pro cinema assistir o terceiro. Gostei bastante da saga, bem interessante, mas eu nunca tive o interesse em ler o livro da Suzanne Collins. Recentemente, eu vi na Amazon essa versão, que é a capa original, que a Roku lançou aqui. Eu falo outubro de 2021. Me custou, acho que 32, 34 reais. Hoje, para vocês terem uma ideia, em novembro, né, no começo de novembro que eu estou gravando esse vídeo, ele tá mais de 50 reais o físico no Prime, ou seja, o Prime geralmente tem uns preços mais interessantes, nesse caso não. Mas eu li no Kindle, até foi a minha primeira experiência com o novo Kindle Paperwhite. Se você quiser saber mais, tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre o novo Kindle. Então, o que eu fiz? Eu falei, vou dar uma chance pro livro, porque a história é interessante, é uma ficção científica, distópica, e os Battle Royales estão muito em alta por conta de Round 6, Alice in Borderland e por aí vai. Tem várias adaptações, várias séries e filmes, né, com essa temática. Eu falei, vou dar uma chance e comecei a ler. De cara, eu já percebi que é um livro da Katniss Everdeen, não sei como que fala direito, mas da Katniss, e ele é narrado em primeira pessoa, então tudo está em torno dela. Eu não consegui ver no livro uma força relevante de outros personagens para ao menos arranhar ali o protagonismo dela em alguns momentos do livro. Acaba que, quando você tem um livro narrado em primeira pessoa, ela tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A vantagem é que consegue conectar muito mais o leitor com a obra, então a gente se sente muito próximo ali da Katniss, inclusive a gente sente as dores dela quando ela se machuca, quando ela está em dúvida sobre o sentimento que ela tem por Gale ou por Peeta. Então a gente se sente muito mais próximo, mas ao mesmo tempo, quando você tem um livro narrado em primeira pessoa, a gente só tem a visão da protagonista. A gente não sabe o que está acontecendo ao redor, o que está do lado de fora, porque a narração é em primeira pessoa, a gente está ali junto com ela. Quando nós temos um narrador onisciente, que ele vê tudo, a gente consegue, o escritor nos mostra diversos pontos de vista, diversos acontecimentos. Então esse é só um exemplo não, é uma explicação quanto à questão do narrador. Eu gosto, tem os livros que são em primeira pessoa, que eu costumo ler de ficção científica, suspense policial, tudo mais, são os gêneros que eu mais gosto. Eles costumam passar bastante emoção, costumam passar bastante ali do personagem para nós. Então esse é o primeiro ponto, é um livro que gira em torno da Katniss. Ele é dividido em 3 partes, tá? Eu acho que tem até aqui no sumário, quantos capítulos tem? Não, na verdade nem tem. A gente já começa aqui com a parte 1, que são os tributos. Tem a parte 2, que é os jogos. E a parte 3, salvo engano, os vencedores. Mas o livro é muito bem dividido. Ele não passa ali de 15 páginas. Então, de 10 a 15 páginas cada capítulo. São 27 capítulos. E aí divide mais ou menos por 3. São as 3 partes do livro. A primeira é uma contextualização, que ela é muito boa, por sinal. Eu achei que... eu fui passando capítulo por capítulo, vi que os jogos não chegavam, mas ao mesmo tempo não foi monótono. Isso é bem legal, porque a velocidade da narrativa ela é muito bem cadenciada. Não tem momentos que é muito rápido, nem momentos que é muito devagar. E tem vários livros de autores bem famosos que eu falei, vou ler esse livro, estava numa hype danada, mas
ele não cadenciava tão bem assim a narrativa. Ou era muito rápido no começo e depois lá pro meio ficava chato, ou ficava chato até metade do livro e eu abandonava. Aqui é muito linear. Ele começa numa velocidade interessante, vai contando, contextualizando, vai mostrando a ambientação, o Distrito 12, o que é a coleta, o que é Gale, o que é o Peeta. O Peeta fala até pouco no começo, mas a relação do Gale com a Katniss, da Prim, a relação conflituosa com a mãe. Então contextualiza muito bem ali, mostra o que ela faz, as dificuldades, como que vivem. E isso vai nos cativando, vai fazendo com que a gente fique cada vez mais próximo ali mesmo da realidade da Katniss. E quando chega o finalzinho da primeira parte, se eu me engano, no começo do segundo, que já fala dos jogos, eu fiquei um pouco ansioso e quase me decepcionei, porque eu achei que a segunda parte ia começar com os jogos, mas não. Tem, se eu me engano, 1 ou 2 capítulos que ainda está naquela preparação para os jogos, e essa foi uma parte que foi um pouquinho mais lenta, mas não o suficiente para abandonar ou diminuir o ritmo de leitura. E depois é o pau torando, a segunda parte inteira, que são os jogos. A gente consegue, e aí eu começo a fazer os paralelos do filme. O filme, ele nada mais é do que vários recortes que você colocou dentro de 2 horas. Me deu a impressão que, digamos assim, que o original provavelmente não foi... Não foi assim, eu acredito que não tenha sido assim. Mas o original foi 10 horas, aí você vai picotando algumas cenas e junta. Não há linearidade entre a transição de várias cenas. Então, de repente, fala assim, cara de raposa. Mas, cara, quem que é cara de raposa? Só quem lê o livro ou quem não liga muito para esses detalhes vai perceber quem é. Ela é uma personagem importante dentro dos jogos. E desde o começo, a Katniss fala dela. E é uma informação solta, jogada no livro. Outro ponto bem interessante, assim, que há uma discrepância muito grande, né, do livro ou do filme, que acho que bestiantes, aquelas criaturas que aparecem no final, a Katniss os descreve no livro como quando eles estão em 2 patas, em figuras quase humanas. E no filme são cachorros gigantes, são vários pitbulls, assim, não ficam de 2 patas. Então tem muitas diferenças que faz o filme ser muito ruim comparado ao filme, muito ruim. Eu tinha gostado bastante dos filmes, mas não tinha lido o livro, porque o livro ele é profundo, e aí um mérito muito grande da autora, que ao mesmo tempo que uma carnificina danada, muita gente morrendo, afinal são 24 tributos, né, como é o nome dos participantes, é morte à torta direita, afinal só um pode vencer os Jogos Vorazes. Mas ela consegue colocar uma sutileza nas palavras, que a morte ela não parece ser sangrenta, não parece um filme de terror, ou um suspense policial que muitas das vezes tem uma descrição muito detalhada de uma morte. Apesar que fala, ela tirou o arco, a flecha, atravessou o peito do garoto do Distrito 1. Mas eu não senti uma violência explícita. Então essa sutileza que a Suzane colocou na narrativa foi muito interessante. Então esse ponto me chamou muita atenção. E no filme, essa sutileza foi além. Eu não sei qual que é a faixa etária aqui, mas eu acredito que seja para jovens, né? É uma literatura young adult, então para jovens adultos, mas pré-adolescentes, adolescentes vão ler também, vão gostar de Jogos Vorazes. Mas o filme ele é muito bobinho nesse sentido. Um outro exemplo que o filme deixa muito a desejar em relação ao livro, que o livro nos coloca... A gente sente a dor da Katniss quando ela queima a perna, quando ela corta a testa no final, quando ela é picada pelas vespas teleguiadas, a gente sente tudo isso. E eu fico imaginando que ela estava regaçada no filme. Ela estava muito fodida. E o Peeta a mesma coisa, um corte absurdo na perna, quase amputando, quase morrendo. E no filme ela teve um risquinho na testa, não mostrou um vergão assim, não sei como que fala, da vespa. Então foi muito leve essa parte. Ok, para adaptar uma idade, para ir no cinema, é um filme para você entrar, sei lá, mais família, sei lá. Mas eu fiquei feliz e satisfeito porque eu estava assim, eu li uns 80% do livro e comecei a ver o filme. Eu falei, quando chegar mais ou menos essa parte aqui, eu paro e volto pro livro. E eu lembro que faltavam uns 20 minutos para acabar o filme e o livro ainda faltava uns 4 capítulos, uns 3, 4 capítulos. Isso a gente está falando de umas 40 páginas. Ou seja, acontecer muita coisa ainda no livro que com certeza
no filme é deixar de lado. Enfim, fechando esse paralelo, até para não ficar muito longo em relação ao filme e livro, é isso, uma narrativa super bem fechadinha, começa com uma contextualização, depois tem um desenvolvimento muito forte, não chega a ser rápido, porque há muita ambientação, há muito detalhamento, é uma velocidade legal, e depois a gente tem um fechamento. Eu senti falta de um clímax mais assim, mais um punch assim. Algumas decisões do tipo, essa regra pode, essa regra agora não pode, pareceu muito arbitrária para mim no começo, mas enfim, vou dar spoiler porque é um livro antigo, o filme também. No meio dos jogos, de repente, podem sobreviver dois. Então, a Katniss não tem aquele dilema se ela mata ou não o Peeta. Na verdade, ela ia ter que matar para sobreviver, mas ela não fica dividida. Aí que os dois se juntam, viram um casal de fato, meio que teatral, mas de fato ali. E isso aumenta a audiência do público em relação aos Jogos Vorazes. Aí, de repente, de uma forma arbitrária, não pode mais. De repente, pode de novo. Eu senti isso meio assim, mas no final pode até fazer sentido, porque a capital, né, e os organizadores dos jogos, eles estão cagando e andando. Eles mudam a regra torta direita, não estão nem aí. Eles querem entretenimento. Então, não tem justiça, não tem algo justo. Não é um esporte convencional que tem as regras bem definidas e não muda. Então, ok, isso eu tinha ficado um pouco incomodado com as decisões arbitrárias, mas combinado, beleza, tá tudo certo. E o final, ele é muito ok. Ele é muito ok. Eu senti falta, eu fui chegando no final do livro e pela contagem do Kindle, eram 373 páginas. Eu ainda estava esperando mais umas 2 passadas de página, mas acaba que as 2 últimas páginas, uma é o broche, né, o tordo, é o pássaro, é o tordo, outra uma página em branco. Então 2 páginas ali, né, pela diagramação do e-book, não tinha. Então eu senti falta dessas 2 páginas para dar um punch. Ficou muito claro da revolta que a Katniss tem com a capital, com os organizadores dos jogos, ela quer se vingar, e isso ela foi entendendo pelo que o Gale falava antes dela entrar nos jogos, ele foi meio que fazendo a cabeça dela, e ela comprovou o quanto que a capital é ruim para o Distrito 12, enfim, a comunidade dela, as outras pessoas. A gente tem várias críticas em relação aos governos e tal, mas eu não vou entrar em detalhe quanto a isso. Mas ficou claro que essa é a motivação para o segundo livro. Ou seja, ela venceu junto com o Peeta, os dois voltaram, ele tá com uma perna, a perna foi amputada, ele tá com uma perna nova, não explicou muito bem como que é essa perna. Ok, tá tudo certo, mas no final do tipo, e a gente deu tchau pra galera e acabou. Eu senti falta do enfrentamento, do início de um conflito, do início de um combate no final. De repente, enfrentar o Snow, alguém assim, do tipo, pá, encontrou, realmente um tá puto com o outro, porque ficou muito assim, será que a capital tá assim, será que tá assado? Parece que sim, parece que não. Então eu senti falta de um final mais impactante. Eu sou um escritor, eu sou uma pessoa que gosta de deixar finais muito impactantes, sejam finais de capítulos ou final do livro. Cara, a pessoa tem que falar do livro, ela tem que falar, assim, muitas vezes o livro não precisa ter um final propriamente dito, se o meio dele for satisfatório. Jogos Vorazes, o meio do livro é extremamente satisfatório, mas para ele ser perfeito, acho que precisaria de um final à altura do que foi o desenvolvimento da história, tá? São quase 400 páginas e o final merecia ser mais impactante. É algo que eu gosto de deixar que o leitor, sabe, que explode a cabeça. Eu senti falta dessa explosão de ideias, de pensamentos no final do livro. Mas gostei bastante. Foi uma leitura que me surpreendeu positivamente. Eu não sei se eu vou continuar a ler. Eu sou muito assim, em sequência. No começo do ano, eu reli Harry Potter e a Pedra Filosofal, sem colocar uma meta de ir para a Câmara Secreta, por aí vai. Assim, eu li também O Coração de Aço, que é uma ficção muito interessante, recomendo também, e eu não continuei. Assim, tá na lista, mas eu não sei quando. Então, essa foi a minha resenha de Jogos Vorazes. Vou colocar aqui de novo para você ver. E aí eu quero escutar de você agora. Já leu? Já assistiu o filme? Comente aqui embaixo. E não se esqueça, se gostou do vídeo, dá aquele like e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.